Crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu sei que vocês estão em casa, nesse período de quarentena, não estão podendo ir para a escola, nem para a igreja. Mas, mesmo em casa, vocês estão aprendendo, estudando online e também aprendendo a palavra de Deus em casa, através das lições que nós estamos trazendo para vocês. Hoje, vocês vão aprender uma história que está aqui, ó, que fala sobre Daniel. Daniel é um servo fiel a Deus. Mas antes de começar, vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos para orar. Vamos, crianças? Senhor, meu Deus, eu te agradeço por este dia maravilhoso. Abençoa a minha vida, abençoa a lição que eu irei aprender agora, que a tua palavra fique em meu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, a Bíblia, ela é um livro grande, ela é um livro enorme, sabe por quê? Porque na Bíblia contém vários livros. Mas hoje eu irei trazer uma lição para vocês de um livro que está aqui no Velho Testamento. Na Bíblia nós temos o Novo Testamento, que é composto de alguns livros, e o Velho Testamento. A lição de hoje está no Velho Testamento, que é no livro de Daniel, no capítulo 1 do livro de Daniel. Vamos aprender tudo sobre a educação de Daniel e seus amigos. Quando vocês puderem, peça o papai e a mamãe para ler junto com vocês. O capítulo 1 de Daniel fala sobre a educação de Daniel e seus amigos. Vocês são crianças, estão estudando, agora estudando em casa, vocês estão tendo um período de educação. Quando a gente vai para a escola, para a faculdade e até mesmo na igreja nós estamos tendo um período de educação. Então, o capítulo 1 de Daniel, ele vai falar sobre a educação de Daniel. Naquela época, Daniel vivia em Jerusalém, em Judá. E era uma nação, Daniel era uma das pessoas que vivia naquela nação e seus amigos que amava a Deus, adorava a Deus como Salvador da vida. Eles tinham Deus como Salvador. Mas existia outra nação poderosa chamada Babilônia. A Babilônia, lá eles não adoravam a Deus. Lá eles não tinham Deus como Salvador da vida, Jesus Cristo. Lá eles adoravam deuses estranhos. Eles eram um povo que tinha um coração sujo, cheio de pecado. E essa nação, ela invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, invadiu. E como era de costume deles, eles levaram cativo, ou seja, levaram os jovens para Babilônia. Eles pegavam todos os jovens, escolhiam os jovens mais fortes, mais saudáveis e mais instruídos, como nós vemos lá no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 1 de Daniel. Então não foi diferente com Daniel. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, os quatro foram levados presos junto para a Babilônia, junto com os demais jovens de Israel, os jovens israelitas. Quando eles chegaram lá, eles foram trocados seus nomes. Daniel passou a chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Todos eles tinham nomes inspirados na Bíblia, nomes inspirados na palavra de Deus, tanto Daniel como seus três amigos. E os nomes deles foram trocados por nomes de outros deuses, daqueles deuses estranhos que o povo babilônico adorava. Só que Daniel, como era muito querido, o nome de Daniel, mesmo sendo trocado, ele não pegou. É igual apelido. O nome dos outros ficou, mas o de Daniel, não. Lá, eles foram levados a aprender muitas coisas, a aprender os conhecimentos do povo babilônico. Foram para as escolas, certamente, né? Aprender tudo sobre matemática, sobre português, física, química, ciências, história.
foram aprender sobre a língua, os costumes do povo babilônico. Eles foram instruídos por muitos mestres. Só que, mesmo adquirindo todos aqueles conhecimentos, eles não se esqueceram da palavra de Deus. Mesmo sendo instruídos com aqueles conhecimentos, eles não se esqueceram de Deus. Eles continuaram sendo fiel a Deus. Assim como Daniel, crianças, nós também, vocês também, aliás, nós os adultos também, vocês crianças, os jovens, os adolescentes, nós vamos para a escola, para a faculdade. Tem alguns adultos que ainda estudam, por isso que eu falei nós. Mas vocês crianças, quando vocês vão para a escola, vocês aprendem português, matemática, história, geografia. Não é legal? Aprender muita coisa, conhecimentos novos, é muito bom. Mas uma coisa que vocês não podem se esquecer é da palavra de Deus. Daniel era um jovem que continuou fiel à palavra do Senhor. Ele continuou amando e honrando a Deus. Mesmo que ele tinha os melhores professores lá na Babilônia, aprendeu aquela cultura, eles ficaram mais instruídos, mas eles nunca se esqueceram da palavra de Deus. E sempre as colocou em primeiro lugar na sua vida. E Deus sempre honrou Daniel. Quanto à alimentação, todos os jovens que foram levados à Babilônia, além dos estudos, eles foram levados a alimentação deles também deveria ser diferenciada. Além dos ensinamentos, tinha uma alimentação especial. Quando Daniel e seus amigos chegaram à ceia, à mesa com a ceia, logo eles perceberam que lá tinha muitos alimentos deliciosos, sobremesas maravilhosas, assados, era uma maravilha, vinhos. Mas quando Daniel olhou para aqueles alimentos, Daniel logo pensou: nós não iremos comer esses alimentos. Nós não vamos nos contaminar. Então Daniel e seus 4 amigos olharam para aquele banquete do rei, para aquelas iguarias dos reis, aqueles vinhos, mas eles decidiram não comer, não participar, porque eles sabiam que aqueles alimentos não faria bem, que eram coisas da nação babilônica, eram costumes dos babilônicos, comidas que não faria bem a eles como servos de Deus. Então eles decidiram não comer. Logo, Daniel procurou o chefe e falou para o chefe: nós não iremos comer essa comida. Nós queremos apenas frutas, legumes e água. Aí o chefe falou: mas Daniel, eu não posso. Já pensou? Se eu der outro tipo de alimento para você, você pode emagrecer, você e seus 3 amigos ficarem pálidos, magros. E aí? Quando o rei descobrir, quem vai ser punido serei eu. Mas Daniel falou assim para ele: não, vamos fazer um acordo? Durante 10 dias você nos dão esses alimentos. No final dos 10 dias você volta. E olha, se nós estivermos magros, diferente dos demais, sim, mas se não, nós vamos continuar. Faça esse teste conosco. Aí o chefe resolveu permitir que Daniel não comesse as iguarias do rei. Daniel logo procurou o chefe cozinheiro e falou para o chefe cozinheiro que ele queria frutas, verduras e apenas água, que seria a alimentação dele por aquele período. Daniel, durante 10 dias, com seus amigos, comeram apenas frutas, legumes e água. Quando passou os 10 dias, sem se contaminar, apenas comendo o que lhes era permitido e buscando a Deus, eles foram novamente ver o chefe. Quando o chefe chegou, olhando a aparência de Daniel e de seus amigos, perceberam que eles estavam mais fortes e mais saudáveis. A aparência de Daniel e dos 3 amigos era uma aparência saudável, porque Deus honrou a fidelidade de Daniel. Daniel e seus amigos se mantiveram fiéis a Deus.
sempre foram fiéis a Deus, não se contaminou, não deixou Deus em segundo lugar, mesmo com aqueles conhecimentos, diante daquele banquete. Imagine, deveria ser uma mesa farta, cheia de comidas maravilhosas, mas mesmo assim Daniel e seus amigos não cedeu à tentação. Eles continuaram fiel a Deus e por isso Deus honrou. Deus foi fiel com eles. Quando se passou os 10 dias, eles se mantiveram mais saudáveis e mais robustos, mais fortes do que os demais jovens. E assim se passaram 3 anos. Durante 3 anos, Daniel estudou lá os conhecimentos babilônicos. Daniel e os 3 amigos estudaram, se alimentaram e quando passaram esse período de 3 anos, todos os jovens que foram levados cativos, foram levados à presença do rei. Quando chegou à presença do rei, todos os jovens foram apresentados, mas apenas Daniel e seus 3 amigos que se destacaram. Eles eram os mais sábios, os mais instruídos, os mais educados e a aparência deles era uma aparência saudável, robusta, porque eles não se contaminaram. Logo, o rei escolheu os 4, sendo eles os mais fortes, robustos e os mais instruídos. Eles continuaram sendo fiel a Deus e por isso Deus honrou. E diante disso, Daniel e os 3 amigos foram para o castelo do rei Nabucodonosor. Lá depois, a palavra de Deus nos conta que Daniel teve muitas vitórias que estão contadas aqui, a partir do capítulo 2 de Daniel, que vai ficar para um outro dia, em outra lição. Mas assim como Daniel, crianças, eu quero que vocês sempre continuem fiel a Deus. Mesmo indo para a escola, para a rua, brincar com um coleguinha, no cinema, em qualquer lugar, não se contamine com as coisas do mundo. Seja fiel a Deus, diga não. Assim como Daniel e seus amigos, eles mantiveram-se fiel ao Senhor. Eles foram fiéis. E sendo fiéis, Deus honrou cada um deles. Que vocês também, crianças, cresçam assim como Daniel, sendo fiel a Deus, buscando aprender da palavra de Deus, que é ler a Bíblia. As crianças que ainda não sabem ler, peça papai e mamãe para ler a Bíblia para vocês, que é a palavra de Deus. Sempre orando, que através da oração nós falamos com Deus e louvando, cantando os hinos de adoração a nosso Deus. Agora, para finalizar, nós vamos cantar um corinho.